temos vivenciado momentos que o nosso coração fica atemorizado. O nosso coração vai se enchendo de medo, são tantas as notícias ruins, e é inevitável a gente não olhar para o futuro e ter algumas incertezas, ter alguma sensação de insegurança. O problema é que às vezes esse medo vai tomando conta do nosso coração e as nossas ações começam a ser pautadas pelo medo. Às vezes as nossas decisões, as escolhas que vamos fazendo, elas vão passando por esse crivo, o crivo do medo, e isso acaba nos impedindo de fazer muitas coisas. Provavelmente em algum momento da vida você já deixou de fazer algo que você gostaria, algo que era um projeto teu, simplesmente porque ficou com medo. O medo tem esse poder muitas vezes de nos paralisar. O medo é um instrumento necessário para a nossa sobrevivência, é um instinto de defesa, né? Normalmente nós reagimos com medo quando nós temos uma percepção ou uma preocupação em virtude de algo que possa nos oferecer risco, que possa colocar a nossa vida ali em xeque. O problema é quando o medo começa a ser desproporcional. O problema é quando o medo se torna uma fobia, quando a gente tem ataques de pânico, ou quando a gente tem a tal síndrome do pânico, né, que é um conjunto de todas essas coisas ligado à própria ansiedade. E a palavra do Senhor nos traz alguns ensinamentos que nos fazem não abandonar plenamente o medo, mas nos fazem ter coragem e enfrentarmos os nossos medos na certeza de que não estamos sozinhos diante deles. A minha mãe sempre contou que quando eu era criança, bem novinho mesmo, ali uns 2, 3 anos, ela cuidando de 2 crianças em casa, minha irmã, e eu era muito travesso, fazia muitas coisas que atrapalhavam um bom andamento da casa, queria correr o tempo todo, queria pular o tempo todo, e quando vai chegando assim perto da noite, ela já estava cansada, né? Cansada de cuidar de um bebê recém-nascido, cuidar de uma criança que não para quieta, e ela desenvolveu uma técnica para fazer com que eu ficasse em um único cômodo da casa, quietinho. Ela apagava todas as luzes da casa, e deixava apenas uma luz, eu não me recordo se era a luz da TV, o que era, deixava apenas uma luz ligada, e eu só ficava naquele raio que tinha aquela luz. E ali ficava mais fácil dela observar onde eu estava e poder cuidar. Quem é que cuida de criança sabe que é difícil, a criança quer explorar o mundo, a criança não quer ficar quieta no canto dela. E chega uma hora que o pai e a mãe já não aguentam mais, já está cansado. Então ela começou a usar esse instrumento de medo para me controlar. E o medo muitas vezes é utilizado como um instrumento de medo mesmo, para trazer controle, disciplina, né? Quem aqui nunca cantou para as crianças aquelas canções que são canções de pânico, né? A cuca vem pegar, é só canção para deixar a criança desesperada. E diante desses instrumentos de medo, a gente vai ficando paralisado ali, vai ficando tolhido, porque a gente tem medo do desconhecido. A criança tem medo do escuro porque ela não sabe o que é que espera ela ali naquele escuro, não sabe o que é que lhe aguarda, e é mais fácil ficar onde ela está enxergando, né? Onde ela está tendo o controle. E é interessante que havia apenas um momento em que eu conseguia vencer o medo e sair da luz e adentrar no meio da escuridão. Todas as noites, quando meu pai chegava em casa e colocava a chave na porta, ela dizia que eu saía correndo do cômodo que tinha luz, pegava o corredor e ia em direção aonde o meu pai estava chegando, onde a porta estava se abrindo ali, para que eu pudesse ter aquele encontro com ele. Um medo infantil, mas que, analisando assim, traz para a gente uma grande lição. Sabe, Cristo Jesus tem o poder de fazer com que eu e você, mesmo diante dos medos, corramos em direção a Ele. Ele tem o poder, sabe, por mais atemorizado que você esteja, por mais triste, por mais paralisado, quando o Senhor Jesus se revela, a gente vence esses medos porque vamos em direção a Ele, sabemos que indo ao encontro dEle, nada de mal pode nos acontecer.
Uma experiência parecida com essa foi vivenciada pelo apóstolo Pedro, naquela famosa experiência dele andando sobre as águas em direção a Jesus. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia comigo, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 25, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta nesse texto, para a gente voltar nele algumas vezes. Enquanto você vai abrindo o texto, eu queria te situar. Cristo Jesus havia reunido uma grande multidão, numa região que não tinha tantos alimentos, a multidão estava com fome, estava cansada, e Cristo Jesus opera um grande milagre, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Diante daquele grande milagre operado por Cristo Jesus, aquela multidão começa então a desejar que Cristo Jesus se tornasse o rei deles. Eles entendem o poder de Cristo e falam: esse é o nosso Salvador, é o nosso libertador, nós precisamos torná-lo nosso rei, o nosso imperador. E Cristo Jesus, entendendo que aquele não era o momento adequado, ele decide então dispersar aquela multidão, e ele precisa então se despedir dos seus próprios discípulos. E ele convida os seus discípulos a entrarem no barco e passarem para outra margem. E ele decide ficar sozinho em terra. E naquele momento, os discípulos relutam, porque iriam deixar o mestre sozinho e adentrar no mar. Porque iriam deixar Jesus sozinho naquele lugar e enfrentar o mar sozinhos. Eles eram experientes, eram pescadores, tinham habilidades para lidar com todos os desafios que o mar poderia proporcionar, mas eles não queriam sair de perto do mestre. E é necessário então que Jesus insista com eles para que eles entrem no barco e passem então para o outro lado da margem. Cristo sobe a um monte e começa ali a orar sozinho. O texto vai nos dizer que já alta madrugada, os discípulos começaram a ser castigados pelos fortes ventos e as ondas que eram contrárias. E eles já estavam cansados de remar. E a sensação que tinha é que o barco em algum momento iria afundar. Diante de todo esse cenário, o Senhor Jesus vem em direção aos discípulos para trazer o socorro que eles precisam. E é esse texto que nós iremos ler a partir do versículo 25. Nos diz assim a palavra do Senhor: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Pai bondoso e querido, aplica a tua santa palavra ao nosso coração. Nos dá, Senhor, a coragem que só em ti nós encontramos. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma situação extremamente inusitada. Os discípulos estão tendo um encontro com Jesus num lugar que eles nunca imaginaram que poderia encontrar. Eles estão diante de Jesus num lugar onde eles nunca esperavam. E Cristo Jesus muitas vezes nos pega de surpresa. Muitas vezes nós encontramos Deus aonde nós nunca imaginávamos encontrar. Muitas vezes nós somos surpreendidos por Deus. O nosso Deus vem sempre ao nosso encontro independente das circunstâncias. E o que me chama a atenção nesse texto é que desde o começo, quando os discípulos começam a passar ali pelas adversidades, quando eles vão começando a cansar,
o Senhor estava olhando para eles. Em nenhum momento eles ficaram vulneráveis de fato. Em todos os momentos eles estavam sendo observados pelo Mestre. Algumas informações que eu estou trazendo aqui, vocês não vão ver nesse texto em específico, mas essa narrativa aqui foi narrada por vários evangelistas. Então, algumas coisas que eu estou falando, se você não encontrar nesse texto, você pode procurar no Evangelho de Marcos ou no Evangelho de João, e você vai entender bem o que eu estou falando. Mas o fato é que Jesus estava olhando para aqueles discípulos no tempo de adversidade. E muitas vezes a sensação que nós temos quando estamos passando por momentos de cansaço, por momentos onde pensamos em desistir, em momentos que estamos com medo, em momentos que estamos pensando que é o fim, é que o Senhor não está olhando para a gente, é que o Senhor não está cuidando da gente, é que estamos sozinhos na caminhada, mas em nenhum momento o Senhor tirou os olhos dos seus discípulos. O texto diz que o Senhor estava orando, falando com o Senhor e observando os discípulos naquela travessia. E no momento de maior desespero, no momento em que as forças acabaram, o Senhor se faz presente. A primeira lição que nós entendemos é que, por mais desafiador que seja a travessia da vida, por mais que eu e você estejamos cansados, no momento oportuno, o Senhor sempre virá. Você não está sozinho nessa caminhada. O barco não vai afundar. O Senhor vai chegar a tempo. Ele não tirou os olhos de nós. Ele está intercedendo por nós. O texto nos diz então que Jesus vai andando sobre o mar, em direção aos discípulos, e naturalmente eles tomam um grande susto. O texto diz que eles ficam aterrorizados quando veem o Mestre. Eles ficam ali em pânico quando veem Cristo Jesus. E não é para menos. Não é para menos. Naquela época tinha uma história popular, um mito, de que antes de grandes tragédias, as pessoas teriam uma visagem, elas veriam fantasmas, elas teriam um contato com algo sobrenatural, e aquilo ali era um prenúncio de que uma catástrofe iria acontecer. E diante daquilo ali, isso aí só se viu como combustível para o medo aumentar. Eu já estou achando que vai afundar o navio, do nada eu vejo um vulto, do nada eu vejo alguém andando sobre as águas. Quem anda sobre as águas? E ali o coração dos discípulos só falta sair pela boca, aquele ataque de pânico toma conta deles. E o que me chama a atenção é que o susto que eles têm, o medo que toma conta do coração deles, é com o próprio Cristo. Muitas vezes nós não conseguimos discernir que é o Senhor vindo ao nosso encontro. Quantas vezes diante de uma situação, nós ficamos com o coração angustiado, abatido e dizemos agora é o fim, quando na verdade aquilo ali é só o começo, é só Cristo Jesus vindo ao teu encontro para operar um milagre. Às vezes a gente está tão tomado pelo medo que nos falta discernimento. Por mais que os discípulos conhecessem Jesus, por mais que eles soubessem as características, a roupa que ele estava vestido, a altura, eles foram incapazes de perceber que era Jesus ali, simplesmente porque o medo tomou conta do coração deles. E às vezes nós recebemos um laudo médico, um diagnóstico ruim, e a gente fala, esse é o meu fim, quando na verdade é o Senhor fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. É o Senhor vindo ao nosso encontro, vindo ao nosso encontro. Quantos livramentos o Senhor não nos tem dado, e às vezes a gente não entende, e fica com o coração tão angustiado, tão aflito, e é simplesmente Deus agindo. A minha oração no dia de hoje é que você clame a Deus todos os dias, para que o medo não impeça com que você enxergue com clareza, para que o medo não tome conta do teu coração de tal forma que você não tenha mais a percepção do que é de Deus e o que não é de Deus, para que você nunca confunda o Senhor com aquilo que é maligno, porque muitas vezes nós, diante do medo, fazemos isso.
Diante daquele medo, finalzinho do versículo 26 diz que os discípulos gritam. Eles tentam colocar para fora toda aquela angústia que estão sentindo. Eles bradam, desesperados ali de medo, tentando externar. E muitas vezes, diante do medo, tudo que nós queremos é gritar, é correr, é colocar para fora aquilo que está nos consumindo por dentro. Só que Cristo Jesus, imediatamente, a expressão do texto, versículo 27 diz, imediatamente Jesus disse, coragem, sou eu. Por mais que o texto diga, imediatamente, quando nós estamos passando por um ataque de pânico, a sensação que a gente tem é que não acaba nunca. Por mais que ela dure ali 20 segundos, 30 segundos, a sensação que a gente tem na hora do desespero é que aquilo é eterno. É ou não é? É eterno. Mas nós precisamos entender que por mais que seja demorado para mim e você, por mais que a gente se sinta angustiado e ache que não vai passar nunca essa angústia, na perspectiva do Senhor, é de imediato que Ele está vindo nos socorrer. Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade, é de entender o tempo do Senhor. É natural que a gente considere diversas vezes o tempo dele tardio. Quantas vezes a gente não orou dizendo, Senhor, esse negócio está demorando. No começo a gente começa como o salmista, no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Mas o tempo vai passando e a gente vai seguindo para outros salmos, dizendo, apressa-te, Senhor, em me socorrer. É difícil a gente se situar com relação ao tempo, quando nós estamos passando por esse momento de desespero, por esse momento de medo. Mas o que precisa ficar claro no nosso coração, é que o Senhor não vai faltar. Ele vai chegar no tempo exato. O Senhor não nos abandona. O Senhor não esquece da gente. Não esquece. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar aguardando alguém e simplesmente a pessoa demorar, e você ficar horas e horas ali esperando e depois descobrir que a pessoa esqueceu de você. Que a pessoa não está atenta a você. Acho que todo filho já passou pela experiência de ficar na escola esperando o pai ir buscar. E cadê esse pai chegar? Cadê essa mãe chegar? E a escola liga e não consegue falar. E a criança diz, pronto, perdi meus pais, vou viver na escola. Todo mundo já passou por alguma experiência assim. Mas quando nós dependemos do nosso Pai do céu, Ele não esqueceu. E nem adianta a gente ficar ligando tanto. Ele vai vir no momento certo. Porque Ele sabe os tempos. A palavra do Senhor Jesus, sempre diante do nosso medo, vai ser coragem, sou eu. Diante de qualquer circunstância, quando o medo tomar o teu coração, que essa frase possa tomar conta de ti. Coragem, sou eu. Eu me recordo quando Deus quis se revelar ao povo de Israel que estava no Egito, e as pessoas com medo daquela manifestação do Senhor falaram, Moisés, vai sozinho, sobe sozinho, a gente está com medo. E diante dos trovões, diante dos relâmpagos, diante da fumaça, de toda aquela manifestação divina, as pessoas com tanto medo, deixaram de ter a experiência que Moisés teve, de estar diante de Deus, de ouvir o Senhor. Muitas vezes o medo toma conta do nosso coração de tal forma, que nós nos afastamos de Deus. Em vez de irmos em direção a Ele, nós vamos em posição contrária.
que nessa hora você possa entender que o trovão é o Senhor, o relâmpago é o Senhor, o vento forte é o Senhor. Tudo aquilo que nos atemoriza, tudo aquilo que nos enche de medo, é o próprio Deus. É Ele chegando ao nosso encontro. E quando nós entendemos que é Ele, nós simplesmente precisamos correr em direção ao nosso Pai, porque sabemos que nos braços dEle é o lugar mais seguro. É aquela experiência da casa. A minha segurança era um pouquinho de luz, mas quando o Pai chega, não existe lugar mais seguro do que o braço do Pai. E a maior oração no dia de hoje é que você supere esse medo, correndo em direção ao Senhor, porque Ele está de braços abertos para te acolher. Versículo 28 vai nos dizer assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro estava entendendo isso aqui que eu estou falando. Ele disse: rapaz, eu estou no barco, o barco está quase afundando. Jesus está andando sobre as águas. Onde é mais seguro? Dentro do barco ou com Jesus? Somente Pedro pensou assim. Todos os demais falaram: não, eu acho que o barco é mais seguro, deixa a gente ficar aqui, está mais confortável no barco. Eu estou cansado, já não consigo mais remar, acho que o barco vai afundar, mas o barco é algo palpável. O barco é algo que eu consigo me agarrar. O Senhor Jesus está parecendo um vulto aqui na minha frente, eu não sei se eu... Pedro não. Pedro diz: se ao Senhor, dá uma ordem que eu vou em direção a ti. Ele, encorajado, coloca os seus pés para fora do barco e começa a andar em direção ao Mestre. E o texto vai nos dizer que quando ele vai em direção ao Mestre, no versículo 30 diz que ele começa a reparar nos ventos e fica com medo e começa a afundar. Quando nós decidimos seguir a Jesus, no dia que a gente levantou a nossa mão e disse: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, nós somos convidados a não olhar mais para as circunstâncias, nós somos convidados a viver por fé, nós somos convidados a não olhar mais para trás. Mas infelizmente ao longo da nossa jornada, inúmeras vezes nós olhamos para trás, inúmeras vezes nós olhamos para as pessoas ao nosso lado, e é justamente nesses momentos da vida que eu e você começamos a afundar. É quando nós tiramos o nosso olhar do Senhor e começamos a atentar para aquilo que não é importante. Quantas pessoas que aceitaram a Cristo Jesus, começaram a caminhada e olharam para trás e disseram: não, mas antes eu era mais feliz, antes eu tinha mais dinheiro, antes eu não passava por tanta dificuldade. Quantas pessoas olham para trás e começam a lembrar da vida de pecado e dizem: antes era mais confortável, eu gostava. Ou então as pessoas começam uma caminhada com Cristo, mas começam a olhar o irmão de lado e dizem: olha, que pecador, ele faz isso, faz aquilo e prospera. Olha o outro, e vai apontando um para o outro, e do nada a pessoa deixa de caminhar. É a experiência de Asaf. Asaf disse que os pés dele quase escorregaram. Ele ficou com o coração embrutecido. Ele não quis mais servir ao Senhor, porque ele disse: os ímpios prosperam, eles têm saúde, nada de mal lhes acontece, e eu dediquei a minha vida ao Senhor, e agora estou vivendo em tanta aflição. Tirou os olhos do Mestre. Mas no mesmo salmo, Asaf diz: mas quando eu entrei no santuário do Senhor, quando ele teve mais uma vez aquele encontro com Deus, ele entendeu o destino dos ímpios, e ele entendeu que o Senhor era a sua porção, que o Senhor era a sua herança, que nenhum bem dessa terra, que nenhuma situação de conforto nessa terra paga o preço de estarmos com o Senhor. Não existe nada melhor, não existe nada mais importante, não existe lugar de maior segurança do que estar com Cristo Jesus, do que depender do Senhor. Vale a pena perseverar, vale a pena. Pedro começa a afundar, mas quando eu e você começamos a afundar na presença do Senhor,
basta uma simples oração, basta uma simples fala, que o Senhor está pronto para nos socorrer. Pedro, naquele momento de desespero, ainda no versículo 30 diz, gritando, Senhor, salva-me. Versículo 31, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente. Diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos ter cravado no nosso coração que o Senhor está presente. E quando você achar que de fato está se afogando, quando você olhar assim e dizer, eu não aguento mais, tenha plena certeza que o Senhor está à distância simplesmente de esticar os seus braços para te trazer de volta. Nós nunca estamos distante do Senhor a tal ponto que a sua mão não possa nos alcançar. Por mais que você tente fugir da presença dEle, por mais que você tenha uma experiência como a de Jonas, Deus falar, vá para essa direção, você diga, eu vou para outra. Mesmo ali, o Senhor te alcança. Mesmo quando eu e você relutamos em seguir a vontade dEle, Ele está pronto para estender a mão. É bem verdade que às vezes a mão dEle vai vir como um grande peixe. Mas tudo isso é para nos dar segurança. Tudo isso é para nos colocar de volta no rumo. Tudo isso é para nos fazer entender que Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor olha para Pedro e para os demais discípulos e questiona a fé deles. O Senhor diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eles entram no barco, o vento cessa, e os discípulos adoram o Senhor reconhecendo que Ele era Filho de Deus. É o Senhor que fala e os ventos e os mares lhe obedecem. É o Senhor que tem controle sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Diante do medo, a nossa fé se esvai. Muitas vezes a gente pensa que o oposto da fé é a dúvida, é a incredulidade, mas o grande obstáculo que nós enfrentamos para a nossa fé é o medo. Porque o medo nos paralisa, o medo embaralha a nossa forma de enxergar a vida e nos faz literalmente afundar. É por isso que nós precisamos permanecer com a coragem de entender que independente do que aconteça, o Senhor é a nossa salvação. No começo desse culto nós lemos o Salmo 27, verso 1, que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, é a força da minha vida. Isaías 43, versículo 2 e 3 diz assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Isaías 41, verso 10 diz, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em Cristo Jesus nós podemos confiar. O apóstolo Paulo, escrevendo um dos mais belos hinos do Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 8, ele começa a dizer que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nenhum perigo, nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nada. Porque ele estava bem certo, que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem o presente ou o porvir, nem qualquer outra criatura poderia nos separar do amor de Deus por meio de Cristo Jesus.
No Senhor nós somos mais do que vencedores. E a gente precisa dia após dia afirmar essas verdades. Dia após dia nós precisamos cravar isso no nosso coração. Sabe, quantas pessoas têm nos procurado e têm falado: pastor, eu estou com tanto medo. Eu estou com medo de tomar vacina. Eu estou com medo de pegar Covid. Eu estou com medo do meu negócio falir, de quebrar. Eu estou com medo porque eu não sei de onde vai vir o meu sustento. Meus irmãos, eu creio num Deus que é solução para tudo isso. Ainda que eu e você venhamos a tomar algo mortífero, a palavra do Senhor nos diz que nada vai nos acontecer, porque é o Senhor que nos guarda, o Senhor é que nos protege. Ainda que uma empresa venha falir, ainda que você fique desempregado, o Senhor é Jeová Jireh, é Deus de provisão, é Ele quem nos sustenta. Ainda que eu e você venhamos a ficar enfermos, acamados, venhamos a entrar no leito de hospital, o nosso Deus é o Deus que sara todas as nossas feridas, é o Deus que cuida. Nós não estamos sozinhos. Diante do medo, precisamos nos encher de coragem, na certeza de que o Senhor está conosco. E como nós ouvimos o coro jovem cantar: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Maior é o que está em nós, meus irmãos, do que o que está no mundo. Nenhuma circunstância, nenhuma adversidade pode nos fazer parar, pode nos fazer afundar, pois o Senhor está conosco. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Coloca diante do Senhor tudo que tem te causado aflição, tudo que tem te causado temor. Se entrega plenamente ao Senhor nessa hora. Pai bondoso e querido, estamos aqui reunidos como povo do Senhor, na certeza, Pai, que a Tua presença é real, na certeza de que o Teu Santo Espírito habita dentro de cada um de nós. Deus, eu não sei quais são os temores que estão tomando conta do coração dos Teus servos, mas eu tenho uma certeza, Pai, que o Senhor é poderoso para dissipar todos eles. Nos faz, ó Deus, nessa hora correr em direção aos Teus braços, lugar onde nós encontramos aconchego e segurança, lugar onde não nos falta proteção, lugar onde não nos falta provisão. Ó Deus, guarda-nos, ó Pai, como a menina dos Teus olhos. Tira, Pai, toda a sensação ruim. Tira, Deus, todos os sintomas provocados pela ansiedade e pelo medo. Nos enche de fé, nos enche de coragem, nos enche de esperança. Ó Deus bondoso e querido, cremos que Tu és a nossa salvação. Cremos que Tu és a luz, por isso nós não temos o que temer. Cremos, ó Pai, que o Senhor habitando em nós, não existe nada que seja maior no mundo. E é por isso que nessa hora, tudo que eu Te peço, é nos dar paz. Nos dá a paz que excede todo entendimento. Nos faz, ó Deus, discernir a Tua ação em meio às dificuldades da vida. Nos faz perceber tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, para que possamos, ó Pai, responder a Ti com um coração grato, que possamos declarar, Senhor, como os discípulos que estavam ali naquele barco: verdadeiramente, Cristo Jesus é o Filho de Deus, verdadeiramente Tu és o nosso Salvador e Senhor. Obrigado, Pai, obrigado porque nenhum medo é capaz de Te parar. É em nome de Jesus que Te oramos.